Eu quero saudar a todos os amados irmãos, irmãs, ouvintes, amigos e amigas que nos acompanham através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e vocês que se inscreveram no meu canal no YouTube, Pastor Flávio Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Graça que é favor imerecido, presente de Deus que nós não merecemos, mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, que a Bíblia diz em Lamentações 3, verso 22 e 23, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Então Deus é um Deus de misericórdia, um Deus compassivo, benigno, misericordioso, e também um Deus que é amor, um Deus bondoso, um Deus generoso, que quer o melhor para a minha e a tua vida, e por isso Ele manifestou a sua graça, o seu presente divino, que nós não merecemos, que foi Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o presente embrulhado por Deus e dado a todos os eleitos, a todos aqueles que creem nele, que creem no Senhor Jesus Cristo e o recebem como Salvador e Senhor da sua vida, desejando que a paz deste Deus maravilhoso, que é o príncipe da paz, esteja com cada um de vocês, com cada lar, com cada família, em nome de Jesus Cristo. Mais uma noite abençoada, maravilhosa, orando, buscando a presença de Deus, tendo um encontro diário com Jesus Cristo, através da oração, cumprindo Mateus capítulo 6, versos 5 e 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, fala com Deus, fala com o Pai Celestial, orando, jejuando, e é assim, meu irmão, minha irmã, é assim, pastor, obreiro, evangelista, você que trabalha na obra de Deus, é assim que você será abençoado, que você será revestido do poder de Deus, e você será ungido pelo Espírito Santo. Então tenha um encontro com Deus todos os dias, através da oração, também a leitura bíblica, a meditação da palavra de Deus, e você será mais que vencedor. Deus estará contigo, Deus está e continuará estando contigo todos os momentos da tua vida. Mateus 28, 20, Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, e convido-vos agora para um momento glorioso, esplêndido, extraordinário, de aprendizado espiritual, de meditação na palavra de Deus, esta palavra ungida, esta palavra poderosa, esta palavra divina, esta palavra que transforma as nossas vidas. Estarei lendo alguns textos bíblicos da palavra de Deus. Há uma regra na teologia que é hermenêutica, que devemos comparar vários textos da Bíblia Sagrada, vários textos da palavra de Deus, para extrairmos um ensinamento bíblico, um ensinamento verdadeiro da palavra de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 7. Vamos ler a palavra de Deus. Gênesis quer dizer o princípio, o início de todas as coisas. Capítulo 2 e verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus formou o homem do pó da terra, e eu estarei falando do barro. Deus formou o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego vivente, uma parte de Deus
Deus é o Pai dos espíritos, e Deus soprou o espírito, a alma, sobre Adão, e ele se tornou vivo, ele se tornou uma alma vivente. Também Isaías, capítulo 7, versículo 14: e o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Segundo os teólogos, no sentido original da palavra Emanuel, significa Deus dentro do barro, Deus habitando dentro do barro, dentro de um corpo humano, Deus se manifestando na forma humana. Colossenses 2:9 diz que em Jesus Cristo habitava corporavelmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus estava nele, estava no Senhor Jesus Cristo. Todos os atributos, todo o poder de Deus está no Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 18, verso 1 em diante. Jeremias, o profeta, intitulado pelos eruditos, pelos teólogos, o profeta das lágrimas, capítulo 18, verso 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, e o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: porventura, Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Também em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 7, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Temos esses tesouros espirituais que Deus nos dá em vasos de barro para serem usados pelo Deus Criador dos céus e da terra. Oremos a Deus nessa hora. Em 1 Coríntios 6, verso 19, a Bíblia diz que nós não fazemos a nossa vontade, que nós não andamos segundo a nossa vontade, mas que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário, a morada do Deus vivo, que nós somos propriedade exclusiva, abençoada, protegida pelo Senhor Jesus Cristo, morada do Deus Criador dos céus e da terra. Vamos orar nesta hora. Glorioso, eterno e maravilhoso Deus, poderoso Pai celestial, Deus Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Tu és o Adonai, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Tu és o Deus forte, Tu és Jeová Shabaoth, o general que nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Eu tenho lido, meu Deus, essa sequência de passagem das Escrituras Sagradas, da Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, ela é a luz para o meu caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Tua Palavra tem poder, tem unção, tem virtude, para tocar, para falar ao coração desta pessoa, para transformar, para produzir um novo nascimento na vida deste homem, desta mulher, Pai.
e humildemente, meu Deus, eu reconheço que eu sou apenas um vaso de barro, um instrumento nas tuas mãos, que o poder é teu, a autoridade é tua e tu podes me usar nesta hora, Pai. E eu te peço sabedoria, revelação, entendimento, poder, virtude e autoridade para transmitir a tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor abra o entendimento dessa pessoa que vai escutar e atentar e prestar atenção e dar lugar à tua palavra, Pai. Tu injete fé na vida dele, na vida dela, Pai, possa crer nesta palavra, possa entendê-la, compreendê-la, Pai, e tomar a decisão de obedecer, de praticar, de viver a sua vida guiado e dirigido pela tua palavra, para ter o melhor da terra, para ter vida e vida com abundância, para ter a verdadeira e genuína felicidade, para ser guiado pelo Senhor nesta terra e ao final receber a coroa da vida, o galardão, a coroa da justiça, a salvação, a vida eterna que o Senhor preparou para todos que creem e praticam. Esta palavra é a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. O tema da minha meditação nesta noite é o seguinte: tesouros de Deus contidos, colocados em vasos de barro. Tesouros de Deus em vasos de barro. A primeira vez que Deus colocou uma parte sua é dentro de um corpo feito do pó da terra, como nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 7, Deus criou o primeiro homem, chamado Adão, e depois de Adão, Deus criou a Eva. Mas quando Deus criou Adão, Ele criou do pó da terra, Ele criou do barro, do pó da terra, e ali Deus, Ele colocou uma parte sua dentro de Adão. A parte humana era do pó da terra, a parte divina era o espírito, era a alma, que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, que nós somos formados espírito, alma e corpo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam guardados, purificados, guardados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ali Deus colocou a parte divina dentro de Adão, mas a Bíblia fala que Eva pecou, Eva que Deus formou a partir de Adão, a sua companheira Eva, a mãe de todos os viventes, e ali Eva pecou, e Adão pecou, e o pecado entrou no mundo, e tirou aquele casal do Jardim do Éden, tirou aquele casal da perfeição, da comunhão, da intimidade com Deus. Mas ali mesmo, se você ler Gênesis 3, verso 15, ali mesmo Deus, Ele criou o seu projeto, o seu plano, revelou o seu projeto, que da semente da mulher viria um que pisaria na cabeça da serpente, da antiga serpente, chamada Satanás. Também diz que Satanás feriria o calcanhar dele. Este foi Jesus Cristo, que Satanás feriu o calcanhar de Jesus Cristo pregando naquela cruz. Mas Jesus Cristo, Ele morreu, Ele bradou, está consumado. Ele desceu ao inferno, tirou a chave da morte do inferno, das garras de Satanás, e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele pisa na cabeça de Satanás, Ele pisa sobre os demônios. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso, o segundo texto que eu li, ele nos diz em Isaías
capítulo 7 e versículo 14, porque o mesmo Deus, Ele vos dará um sinal, uma mulher virgem, uma mulher que não teve um relacionamento com homem, uma mulher pura, uma camponesa. Esta foi Maria, que gerou o Salvador do mundo, e dentro desta camponesa, Deus colocou o DNA divino, e o filho que nasceu de Maria foi o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz: Emanuel, Deus conosco, mas no sentido literal, Emanuel significa Deus habitando dentro do barro. Era Deus em forma humana, o corpo era 100% homem, era o homem perfeito, mas o Espírito, a divindade que habitava naquele corpo, era o Deus Todo-Poderoso, era o Elohim, era o absoluto, era o Deus que criou todas as coisas, e novamente ali estava Deus habitando dentro do barro, habitando em forma humana, para restaurar a todos aqueles que recebem o Senhor Jesus Cristo, são restaurados a comunhão com Deus e têm direito à salvação. Satanás tirou o homem da perfeição, Jesus Cristo veio para devolver o homem à perfeição, que um dia estaremos na Nova Jerusalém, naquele lugar maravilhoso, onde tudo será perfeito, onde não existirá nada de mal naquele lugar, onde nós estaremos restaurados a comunhão original com o Deus Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, quando Jesus ele foi para o céu, ele disse que ele voltaria para habitar no ser humano, e ele voltou para habitar na sua igreja. Ele está habitando no nosso corpo. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6 e verso 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios 4, 7 diz que os tesouros de Deus colocados dentro de vasos de barro, e esse vaso de barro sou eu, é você, meu irmão, é você, meu ouvinte. Se você entregar a sua vida para Deus, se você rejeitar o mundanismo, o pecado, a vaidade, e pedir para Deus libertar, transformar, produzir um novo nascimento na sua vida, e você será uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus está habitando dentro desse vaso de barro chamado Flávio de Oliveira. Ele está habitando dentro do teu vaso de barro, e Ele coloca riquezas espirituais na minha e na sua vida. Eu vi contar certa vez sobre um rei da antiguidade, que ele tinha um grande e precioso diamante, e aquele rei, ele queria fazer uma exposição para mostrar a riqueza, o brilho, o valor, a preciosidade daquele diamante. Então ele fez um concurso para que os ourives, aqueles que trabalhavam em metal, em madeira, em tantas coisas, pudessem fazer um pedestal, para que ali fosse colocado sobre aquele pedestal o diamante, para ser exposto aquela riqueza que aquele rei possuía. Pessoas então trabalharam ourives, pessoas que trabalhavam em ouro, prata, metal, cobre, e construíram, fizeram os mais belos ornamentos, os mais belos pedestais de ouro, ali cravejado com esmeraldas, com rubis, ou de prata, com pérolas preciosas, trabalhados, ornamentais, da melhor forma possível, e trouxeram para participar daquele concurso que o rei havia levantado. O ganhador
teria o diamante do rei exposto no pedestal que ele havia construído, e ali trouxeram pedestais de ouro, o rei rejeitou, de prata, o rei rejeitou, cravejado de pérolas preciosas, e aquele rei rejeitou. Então um homem humilde, um oleiro que trabalhava com o barro, trouxe um pedestal de barro, e ali o rei disse: este pedestal de barro é o pedestal que vai ganhar este concurso. E ali ficaram todos admirados, sem entender a reação do rei. Perguntaram ao rei: por quê? Por que o senhor escolheu esse pedestal humilde, esse pedestal de barro? E ali o rei respondeu para aquelas pessoas: porque o que tem que aparecer é o diamante, é o meu diamante precioso, é o meu diamante valioso que tem que aparecer, e o diamante terá seu brilho destacado nesse pedestal de barro. Assim sou eu, assim é você, meu irmão. Deus não tem vaso de ouro, vaso de prata, pessoas que acham que pode brilhar mais do que Deus, homens orgulhosos que às vezes recebem um dom de Deus, dons do Espírito Santo, que também são tesouros que Deus coloca no vaso de barro. 1 Coríntios 12, verso 4 ao 11, fala que Deus dá dons espirituais, dons de cura divina, de operação de milagre e assim por diante, para enriquecer o nosso vaso espiritual. Mas não é para mim me mostrar, achar que eu sou o melhor, achar que eu sou o maior pregador desta cidade, achar que se não for eu, Deus não usa outros. Não, é para que eu seja humilde e simples e reconheça que eu sou um vaso de barro, e a glória é dele, o louvor é dele, é ele que merece toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Não a nós, disse o salmista, mas ao teu nome, ó Deus, ao teu nome da glória, é ele que deve ser exaltado. Por isso nós somos vasos de barro, e dentro de nós habita o ouro da palavra de Deus. O Salmo 19 diz que a palavra de Deus é ouro. Habita o tesouro, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Espírito Santo habitando em nós. É isso que nos enriquece, é isso que nos dá poder, é isso que nos dá vitória. É a presença de Deus na minha vida, na tua vida, nos dando alegria, que a Bíblia diz no Salmo 16, verso 11, na presença de Deus a abundância de alegria, e a sua mão direita a gozo e a paz. Então o vaso de Deus é o vaso de barro. Então não se exalte, não se encha de orgulho, meu irmão. Glorifique a Deus, porque Deus está usando a tua vida, porque Deus te deu este poder. Vaso também serve para receber azeite. Em Atos 2, verso 1 em diante, diz que Deus derramou do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. Era Deus usando, era Deus enchendo, era Deus revestindo aqueles vasos de barro. Muitos vasos de barro estavam ali reunidos, orando, clamando, jejuando, buscando a presença de Deus. E foi ouvido por eles o som como de um vento veemente, e foi visto por eles línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Era Deus ungindo aqueles vasos de barro, e cada irmão, cada irmã foi um vaso de bênção da igreja primitiva, para espalhar a mensagem, para realizar a obra de Deus. Os vasos de barro estavam ungidos com a unção divina, que em Isaías 10, verso 27, nos diz que a unção de Deus despedaça o jugo de Satanás. Quero te dizer também que Deus, ele não tem vaso de ferro. Eu fico pensando que muitos irmãos, muitas irmãs
pensam que são vasos de ferro. Tem muitos que não pedem para alguém orar por ele, muitas vezes está doente e não se humilha para pedir oração de um pastor, de um irmão, de uma irmã que ore em seu favor. Oh, Deus não nos escolheu para sermos vasos de ferro, achar que somos super-homens, achar que somos poderosos, achar que somos muito grandes. Não, Deus nos fez vasos de barro. O vaso de barro cai e quebra, um vaso de ferro cai e não se quebra. Nós caímos muitas vezes, somos quebrados, passamos por momentos difíceis, falhamos e erramos muitas vezes, mas Jeremias 18, verso 1 ao 6, diz que quando o vaso caiu e se quebrou, o oleiro foi lá e restaurou aquele vaso e fez daquele vaso de barro um vaso novo. Se você caiu, se você falhou, se você errou, se você pecou, se você se desviou, se você se afastou da presença de Deus, Deus está juntando os teus cacos e vai fazer você de novo, meu irmão, minha irmã, um vaso de bênção na presença de Deus, um vaso novo na presença de Deus. Tão somente creia nisso. Tesouros em vasos de barro. Que tesouros são esses? Frutos do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 e versículo 22. Deus coloca tesouros no vaso de barro, os frutos do Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui no livro de Gálatas, eu gostaria que para finalizar, estarei lendo com todos vocês, aqui no livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 22. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é amor, é tesouro de Deus, é ágape, o amor divino. Deus coloca amor no vaso de barro, Deus coloca gozo, você se alegra, você é renovado, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada. Deus coloca paz, Jesus Cristo é o príncipe da paz, tem paz, que é um tesouro precioso. As coisas materiais, tesouros materiais são passageiros, mas os tesouros espirituais que Deus coloca no meu vaso, no teu vaso, são preciosos e duram para toda a eternidade, até você chegar lá, chegar na salvação, chegar na Nova Jerusalém. Deus coloca paz no teu vaso, longanimidade, benignidade, bondade. Deus coloca fé. Lucas 17, verso 5, Deus aumenta a tua fé. Deus coloca mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Esses são os tesouros, é o sentimento de Jesus Cristo que Ele coloca no nosso templo do Espírito Santo, esse templo de barro, esse vaso de barro que Ele enriquece com tesouros espirituais, com poder, com unção, com dons do Espírito Santo. Eu quero que você receba nessa hora, receba o poder de Deus, receba a unção divina, receba a unção que despedaça o jugo de Satanás. Eu quero orar contigo nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, eu quero fazer essa oração fundamentado na Tua Palavra, Pai. A Tua Palavra é a verdade. A Bíblia diz, no Evangelho de São João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O inimigo, Satanás, ele procura sujar esse vaso de barro, colocando lixo espiritual no vaso, colocando pecado, coisas erradas, colocando vícios na vida do ser humano, colocando perturbações, colocando maus sentimentos, colocando maus pensamentos, colocando impureza no nosso vaso. Vai limpando agora, Pai. Passa o sangue de Jesus Cristo, o sangue
sangue precioso, o sangue de Jesus Cristo, purificando este vaso, está se arrependendo agora, reconhecendo seus erros, suas falhas, pedindo a purificação, Senhor. Vai transformando esse vaso que está em cacos, vai restaurando agora, ó divino oleiro, Deus Todo-Poderoso, restaura o vaso, também unge o vaso, enche de azeite, Pai, produz os frutos do Espírito Santo no vaso, enche o vaso de dons espirituais. Pede os dons espirituais agora, meu irmão, pede, minha irmã. Deus quer te dar, Deus quer enriquecer a tua vida com poder, com unção, com autoridade divina, em nome de Jesus Cristo. Vai curando o doente agora, vai libertando o oprimido agora, expulsando demônios agora, quebrando laço, quebrando obras do diabo agora, queimando a feitiçaria, a macumbaria, a obra de magia negra agora, em nome de Jesus Cristo. Derrama fogo, derrama unção agora e queima todo o mal, queima toda a perturbação, e o diabo sai desta vida, em nome de Jesus Cristo. Abençoa este lar, esta família, haja paz, amor, união nos lares e famílias que creem nesta palavra. Abençoa a vida financeira, Pai. Tu és o dono da prata e do ouro, da multiplicação financeira para este homem e para esta mulher. Abençoa todos os nossos ouvintes, de perto e de longe. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Amém quer dizer assim seja. Diga assim será. Diga eu creio, eu serei esse vaso de barro. Atos capítulo 9, verso 15. Disse Deus: este Paulo é um vaso escolhido, é um vaso escolhido para ser usado por Deus. Então, em vez de dizer Paulo, diga Flávio de Oliveira é um vaso escolhido. Diga eu, João, sou um vaso escolhido. Você